Você está prestes a ouvir a peça radiofônica Meu Nome. Posso te falar o meu nome? Uma peça da dramaturga norte-irlandesa Christina Rinde, de 1987. Tradução e direção, Aline Fernandes. Elenco: Matias Garcês como Deca, Mariana Barreiros como Andrea. Edição e efeitos sonoros, Lara Roncalho. Trilha sonora, Cristel Casagranda. Para ouvir essa peça, vá a um lugar silencioso, use fones de ouvido, feche os olhos e imagine. Meu nome. Posso te falar o meu... Nome. É difícil, mas eu... Vou tentar. Quando tenho vergonha, é difícil... Lembrar. Mas eu tenho outro, que eu nunca esqueço. De tão... Fácil. Tão... Dócil. Que é... Fofinha do vovô. Você é perfeita. É a minha alegria. A menina dos meus olhos. Sabia? Vem aqui. Caminha. Vem no vovô. Não precisa ter medo. Você consegue. Só 3 passinhos. O vovô não vai te deixar cair. Prisão de Holloway, Londres, Inglaterra, 1986. É a minha lembrança de infância mais antiga. Eu caía nos seus braços, sentava no seu colo e completava cada verso do poema com a última palavra. Ele, com a voz cheia de amor e o rosto cheio de alegria. Eu, usando um vestidinho rosa, com detalhes em renda branca no bolso e na bainha. Ele me mostrava um biscoito para me incentivar. Não era para ser um desenho só, mas 2. Eu não aprendi a andar e a falar no mesmo dia. Mas é assim que eu me lembro. Talvez porque as 2 coisas ficaram juntas na memória dele. E agora eu falo com os meus desenhos. Sozinha. Com quem será que ele fala? Talvez ele só fale. Com as paredes, com as memórias trancafiadas na sua latinha velha. Será que ele ainda guarda meu primeiro desenho ali? Lar de Idosos, Londonderry, Irlanda do Norte, 1986. Ela me desenhou antes de desenhar qualquer outra coisa. Sabe lá Deus o que ela desenha agora. Desenha. Põe pra fora. Resolve isso. Não vou chorar. Não posso chorar. Ela estava sempre rindo. Nada a assustava. Valente, esperta e bonita. A criança mais inteligente da rua e a mais bonita. Sua mãe, a minha Drica, deixava ela sempre aprumada. Vestidinhos engomados, meinhas brancas, sapato de couro invernizado. Uma lindezinha como nunca antes vista. Muito comportada. Era a mãe todinha. Ela foi uma boa menina também, a minha Drica. A melhor de todas. A mais nova. Foi ideia da mulher o nome Drica, para me homenagear. Ela não queria mais ter filhos e eu não podia culpá-la. Ela teve 5. Fez o seu trabalho. Mesmo que só meninas. Eu nasci no seu 69º aniversário. A última neta. Sua única neta. Minha mãe me chamou de Andréia para fazer a vontade dele. Dizem que ele bebeu por uns 3 dias seguidos depois disso. Não tem nada como uma menininha. E eu sei do que eu estou falando. 5 filhas. E falha-me Deus se elas não tivessem tido filhos homens quando chegou a hora. E aí veio a Andréia. Valia mais do que todos os netos juntos. Nunca ficavam quietos, sempre correndo de um lado para o outro, uns demônios.
Não respeitavam ninguém. Ninguém era como a Andrea. Nunca nem pisou em falso. Quando era criança. Eu era mesmo uma madamezinha. Nada surpreende o fato de que nem meus irmãos nem meus primos me suportavam. Eles me azucrinavam quando ele não estava por perto. Um dia ele chegou de repente e pegou todo mundo no flagra e espantou a molecada com a bengala. Bando de pestes! Se eu pudesse sentar a mão neles, iam ter que ir com a cara virada do avesso. Sempre falei para as minhas filhas que eram boazinhas demais com eles. Uma boa surra era o que eles precisavam. Minha mãe me batia até eu não aguentar. Era só eu falar uma coisa que eu não devia. Fez de mim um homem. Isso e o exército. Rapaz, que dias foram aqueles com os compadres na França. Homens de verdade. Heróis. Homens da Ordem Protestante de Ulster. Nunca mais se viram homens como aqueles. Joseph Sloan, Billy Matchett, Isaac Carlson, Samuel Thompson, Hugh Montgomery. Joseph Sloan, Billy Matchett, Isaac Carson, Samuel Thompson, Hugh Montgomery, Frederick Wilson, James Elliot, John Cunningham, Edward Murphy. Uma ladainha de mortos gloriosos. Rostos pálidos numa fotografia em sépia dentro da sua velha latinha. Só um punhado em meio aos 5.500 homens de Ulster mortos logo no primeiro dia da Batalha do Somme. Quando a batalha chegou ao fim, o total de mortos, incluindo britânicos, franceses e alemães, foi de 1.200.000. Meu avô foi um dos sobreviventes da nossa rua em Londonderry. Ele foi e voltou do inferno com seus míseros 23 anos de idade. Uma vitória gloriosa. Seu momento mais honroso. Uma inspiração para pintores e poetas. Foi a primeira pintura de verdade que eu vi. Está pendurada no prédio da prefeitura de Belfast. A gente foi de Londonderry até lá de trem, quando eu tinha uns 7 anos, para visitar minha tia mais velha. Mas o real motivo dessa viagem era que ele queria ver a pintura junto comigo e me ensinar outro poema. Olha só, aí estão eles. Vou ler a legenda para você. A Batalha do Somme. Ataque da divisão de Ulster. 1º de julho de 1916. Entregue pelo Sr. Prefeito Alderman James Johnson e a Corporação da cidade de Belfast como um presente dos voluntários de Ulster para os cidadãos a fim de comemorar um dos mais grandiosos feitos armados dos anais do exército britânico. Então, o que você acha disso? Por que aquele homem tá de bermuda? Ele é o comandante. O comandante é jovem. Tem um rosto dourado, angelical. Um menino escoteiro liderando homens adultos numa batalha. Um Fritz qualquer está sendo levado como prisioneiro. Na parte de cima da pintura, mais para a esquerda. E outro soldado alemão está morrendo no chão. Não, ali não, mais embaixo, bem no canto. Um homem norte-irlandês caminha deixando o homem moribundo para trás. Ele leva consigo uma baioneta, coberta de sangue. O soldado olha para... nada. Seus olhos estão arregalados, mas ele parece cego. O comandante está banhado por uma luz dourada. Por que aquele homem tá de bermuda? Porque os jovens comandantes ingleses, mal e porcamente treinados, foram enviados ao Somme diretamente da Índia. Eles chegaram lá usando uniformes tropicais. Você consegue ler o poema na plaquetinha de bronze, ali embaixo da pintura? Tenta. Vai lá. Eu te ajudo com as palavras mais difíceis. A glória em
em solene ronda. O bivac, No eterno acampamento da fama, seus silenciosos abrigos estão erguidos, e guarda a glória em solene ronda o bivac dos falecidos. Tá vendo aquele soldado com a baioneta? A cara do Billy Matchett. Coitado do Billy. Eu fui um dos sortudos. Eu fui ferido minutos depois de desmanchar as trincheiras. Então eles me encontraram logo. Eu fui operado antes do meu joelho apodrecer. O Billy foi atacado no lugar mais distante no campo de batalha. Levou 3 dias para ele ser encontrado. Ele foi mandado para o hospital na Inglaterra, mas já estava tudo gangrenado. Dizem que foi uma morte horrível. Melhor morrer de uma vez só. O Billy foi o melhor tocador de tambor já visto na nossa rua. A Ordem de Orange pagou pela sua lápide. Mármore branco, com o entalhe de um soldado em preto, um orgulho. O filho do Billy, o Billyzinho, virou tocador de tambor depois que ele cresceu. Honrou o nome, honrou a tradição, que é como tem que ser. Isso é o que importa na vida, menina. Saber quem você é e de onde você veio. Não esquece isso nunca. Meu nome. Posso te falar o meu nome? E agora, o Billyzinho tá morto também. Ceifado no primor dos dias que nem o pai. Batalha de Dunkerque, na Segunda Guerra Mundial. Ainda assim, o filho dele, o Billyzinho, levou o legado do pai adiante. Deus é bom e a vida segue. quando a gente voltar para Londonderry, vou te levar para ver o Billyzinho tocando tambor no desfile. Ele vai deixar eu tocar? Tocar o tambor? Você não ia conseguir nem segurar o tambor. O tambor é maior que você. O Billyzinho era um homem enorme, gordo e suado, com um tambor imenso amarrado no peito. Estava tocando o tambor há tanto tempo que as mãos sangravam. O sangue escorria pelas tatuagens dos braços. A esposinha do Billy, toda pequenininha, ficava passando uma esponja molhada com água e uísque na boca e no rosto dele, que ardiam de tanto calor. Mas ela nem tentou limpar o sangue de suas mãos. Aquilo era sagrado. Eu estava mais curiosa do que assustada. Não conseguia entender por que aquele homem grande e gordo estava se machucando daquele jeito. Eu estava prestes a perguntar para o meu avô o que era aquilo, quando ele, de repente, começou a cantar. Vamos lutar sem rendição, assim que o dever chamar. Vamos com mãos, espada, escudos e coração, os muros de Londonderry guardar. E foi então que eu entendi que aquilo era coisa de guerra. Quando o Billyzinho parou de tocar o tambor, ele pegou a Andrea dos meus ombros e a ergueu sobre a multidão exultante. Eu estava tão orgulhoso que mal conseguia falar. Vovô, vovô, tem sangue no meu vestido! O Billyzinho caiu morto tocando o tambor no ensaio para o 12 de julho. O funeral foi quase tão grande quanto o próprio desfile. Colocaram o tambor no chão ao lado do túmulo aberto. E o filho do Billyzinho, o mini Billy de 10 anos, bateu no tambor cheio de solenidade 3 vezes enquanto jogavam terra no caixão. O meu avô deu uns tapinhas na cabeça do mini Billy e falou para ele: "Leva contigo o seu nome, e um dia, quando for mais velho, vai ser homem o bastante para levar o tambor." Deus é bom, e a morte segue. Posso colocar as suas medalhas, vovô? Não, querida, medalhas são para homens. Por quê? Porque é assim que as coisas são. É por isso. Os homens vão para a guerra, enquanto mulheres e crianças cuidam da casa até os homens voltarem. Depois que minha avó morreu, minha mãe passou a cuidar de 2 casas. Desde que eu me entendo por gente, ela administrava a sua própria casa e a dele.
Marchava penosamente debaixo de sol e de chuva para acender o fogo, fazer as suas compras, a comida. Tudo isso porque ele, teimoso, nunca quis aceitar o auxílio do governo. Estranhos na sua própria casa, mexendo em tudo, bisbilhotando a sua vida. Eu é que não quero esses encostos. Tenho 5 filhas. Elas foram criadas, cada qual sabendo do seu dever. Suas filhas mais velhas eram mulheres já idosas e tinham outras responsabilidades. Maridos irlandeses, filhos irlandeses. Sobrou tudo para minha mãe, por ser a mais jovem e a mais em forma, e ainda por cima, viúva. Ela desistiu de Direito persuadi-lo. à assistência social. Esse é o problema do mundo de hoje. Gente que acha que tem direito à caridade, desde quando nasce até botar o pé na cova. E os que mais reclamam das dificuldades não fazem a mínima ideia do que seja um dia de trabalho. Todos pendurados na licença médica ou no seguro-desemprego. Se não querem trabalhar, o problema é deles. Desde o dia em que eu voltei da Grande Guerra até o dia que me aposentei da fábrica, nunca pedi um só dia de afastamento de saúde. Nem quando meu joelho doía de não conseguir nem andar. Quem dirá trabalhar? Nunca usei os meus ferimentos de guerra como desculpa para ficar de cama, vivendo de dinheiro do governo. A mamãe disse que já passou da hora de o senhor deixar o governo fazer alguma coisa pelo senhor. O meu país me deu medalhas, me honrou. E eu nunca diminuí isso, pedindo ajuda por aí. Me conta quem mais ganhou medalhas. Me fala os nomes. Joseph Sloan, Billy Matchett, Isaac Carson, Samuel Thompson, Hugh Montgomery, Frederick Wilson, James Elliot, John Cunningham e Edward Marshall. E Edward Riley, o único outro sobrevivente junto com o meu avô. O seu melhor amigo, antes da guerra. Depois da guerra, o Edward mandou sua medalha de volta. Eles estavam juntos no meio da foto. E daí ele cortou o Edward fora e juntou as outras partes. Eles estavam abraçados lado a lado, cabeças encostadas uma na outra. Então, para se livrar do Edward, meu avô teve que se cortar também. Por que o senhor não tá na foto, vovô? Porque fui eu que tirei. É por isso. Devolveu a medalha. Virou um traidor. Fez campanha para o Partido dos Trabalhadores depois da guerra. Fez discursos contra o governo e a monarquia. Traiu todos os homens valentes que lutaram e morreram para que nós pudéssemos ser britânicos e livres. Vira casaca, comunista, escumalha católica. E desde quando Riley é um nome protestante? Só casando lá atrás com protestante para subir na vida e sair do esgoto. Mas o esgoto nunca sai de dentro deles. Pobreza, sangue ruim, republicanismo, comunismo, tudo farinha do mesmo saco. Eu nunca soube da existência do Edward até que eu fiz 16 anos. O neto dele, o Ed, era baixinho, meio fechadão e impetuoso, e era parecido com o John Lennon. Eu estava tão doente por ele que comecei a usar um estilo de maquiagem meio oriental nos olhos. Na minha cabeça, se eu fosse parecida com a Yoko Ono, automaticamente o Ed ia ficar apaixonado feito doido por mim. Mas ao invés disso, ele me mostrou a foto original e me contou a versão de seu avô da Batalha do Somme. O jeito como as divisões de Ulster foram enviadas primeiro, turbinados de álcool e orgulho protestante. O jeito como eles foram para a guerra vestidos com faixas norte-irlandesas, cantando com toda a força de seus pulmões músicas sobre a Batalha de Boyne e o cerco a Londonderry. Como se Jaime, o rei católico, tivesse ressuscitado e agora ele fosse o líder do exército alemão. Troça de homens valentes, igualzinho o avô. O avô do Ed ficou de luto por eles. Eram homens corajosos. Eram seus amigos. E ele os amava. Ele ficou jogado na lama por 3 dias, ouvindo o Billy gritar, chorar e gemer. Conseguia ouvir e ver o Billy.
mas não conseguia ajudá-lo porque as suas próprias pernas estavam quebradas e tinha até a metade do corpo enterrada numa avalanche de lama e sangue, com pedaços dos corpos do Joseph Sloan, do Isaac Carson, do Samuel Thompson, do Hugh Montgomery, Frederick Wilson, James Eliot, John Cunningham, Edward Marshall. Edward Riley sobreviveu e chorava todas as vezes que contava essa história para o neto. Que nem uma mulherzinha. Ninguém nunca me viu chorar. Eu não vou chorar. Eu não posso chorar. Me dá um pouco de sua força cheia de ímpeto e orgulho, vovô. Alguma vez o senhor chorou quando não tinha ninguém olhando? Talvez o senhor nunca tenha ousado chorar por correr o risco de não parar nunca mais. Eu falei pra ela. Fica longe daquele cabeça de bagre do Ed Riley. Ele é um comunista, que nem o avô. Nada que presta pode vir daquilo. Acho que o Ed nunca prestou atenção na minha aparência. A sua paixão era pela boa conversa e pelos livros. Encontrar a verdade dele, bem diferente da verdade do meu avô. E eu queria falar de amor, não de guerra, nem de bengalas. Quem pagou pela sua bengala, vovô? Na hora que ela me perguntou isso, eu sabia quem tinha colocado a ideia na cabeça da Andrea. A bengala do vovô tem uma cabeça de marfim de verdade. O dono da fábrica comprou para ele quando o vovô se aposentou. Me deu orgulho. Veio me entregar pessoalmente. Entregou pessoalmente, mas não pagou por ela. Os trabalhadores da fábrica pagaram por ela. Eles fizeram uma vaquinha e o dono da fábrica ajudou com quase nada. O Sir John era um cavalheiro, uma fineza só, que nem o pai. Apertou a minha mão, foi sim. Disse que eu era de raça pura e me desejou uma aposentadoria longa e feliz. O senhor fez das tripas coração por aquela fábrica, por mais de 40 anos. E ele deu uma nota de 10 pelo seu presente de aposentadoria. Aquele pessoal dos Riley sempre incomodou. Só sabiam fazer fofoca. Encheram a sua cabeça de baboseiras. Fazendo perguntas sobre coisas que não devem ser questionadas. Quem pagou pela sua bengala, vovô? Foi a primeira vez que eu o machuquei. Primeiro ele ficou possesso, depois ficou amuado por dias a fio. Mas tinham ainda mais coisas que eu não sabia. Os colegas de trabalho queriam dar para ele a melhor bengala da loja, mas o dinheiro não era suficiente. Daí minha mãe completou o que faltava. Ele simplesmente presumiu que Sir John tinha comprado ela e ninguém nunca desmentiu isso. É claro que ele sabia. Se o avô do Ed Riley sabia, o meu também sabia. A minha mãe disse que não era uma questão de saber ou não. Era uma questão de orgulho e lealdade. E eu era nova demais para entender essas coisas. E como eu podia ofendê-lo daquele jeito por um à toa feito Ed Riley, ela nunca conseguiu entender. Logo ela aprendeu a lição, dando confiança para aquele pessoal dos Riley. Antes de chegar em mim, a rua inteira já sabia. O Ed engravidou a menina da loja de doces e eles iam se casar. Eu não conseguia acreditar. A Doris era loira, alta, magrinha e tinha os olhos azuis. Nada a ver com a Yoko Ono. Eu fiquei tão fula que devolvi para ele todos aqueles grandes livros e disse que era um traidor nojento que nem o avô que veio antes dele. Pensei em dar um fim a todos os meus discos do John Lennon, mas não achei forças em mim para ir tão longe. Em vez disso, eu esfreguei aquela maquiagem dos olhos até sair. Troquei o socialismo para estudar teatro e passar com nota de sobra no vestibular. E machuquei meu avô pela segunda vez, porque escolhi estudar numa universidade inglesa. E não era que eu não tivesse orgulho dela ter sido aprovada. Eu era um dos que sabiam que ela era capaz. Só não consigo entender porque a nossa universidade daqui não era o bastante para ela. Não tinha artes cênicas na Irlanda do Norte. Teatro? Que tipo de carreira é essa para uma moça de respeito? Cheio de mulheres da vida e viados? Aquele pessoal. Eu falei para ela,
Aprende a escrever e a fazer conta. Se prepara para um emprego de verdade. Eu queria fazer a cenografia das peças. Eu queria ser uma artista. Herdei isso do Senhor. Ninguém mais na nossa família sabe desenhar. Como minha mãe falava, você nunca vai conseguir viver de desenho. Eu tinha 13 anos quando ganhei a bolsa. Era uma competição aberta. Os donos da fábrica que organizaram. Tinha que fazer uma redação sobre a fábrica de tecidos. Eu escrevi sobre a minha mãe. Ela ficou viúva muito nova e, depois que meu pai morreu, ganhava o sustento passando guardanapos de linho. E a cada 100 guardanapos que passava, ela dobrava e embrulhava tudo naquele papel marrom e eu levava de volta para a fábrica e pegava o dinheiro. Bom, foi sobre isso que eu escrevi. E fiz uns desenhos para ilustrar. Desenhos dela esquentando o ferro no fogão, dobrando os guardanapos. Ela era cuidadosa nesse nível. Os guardanapos pareciam um monte de farrapos quando chegavam e ficavam todos impecáveis quando ela terminava. Eu adorava o cheiro daqueles guardanapos. Parecia cheiro de pão saindo do forno. Bom, eu ganhei. Deve ter sido porque fui o único que fez desenhos junto com a redação. Aquele texto era um pouco sobre mim. E minha mãe ficou morrendo de vergonha de pensar que todo mundo sabia que ela passava guardanapos para pagar as contas. Sempre achei que embrulhava tudo num papel marrom para mantê-los limpos. Mas a verdade é que ela não queria que as pessoas descobrissem o que fazia. Era uma mulher orgulhosa. O prêmio era uma vaga numa dessas escolas particulares caras ou uns 500 contos. Minha mãe ficou com o dinheiro. Bom, ela precisava. E o que seria de mim, no meio daquelas crianças ricas? Eles me deram um emprego na fábrica e também o dinheiro. E eu trabalhei ali até a guerra começar e me aceitaram de volta depois que a guerra acabou. Não era que eu não queria que André vivesse o seu sonho. É só que Londres não é lugar para menina decente. Eles não são como a gente aqui. Ele pagou minha passagem de avião. Não suportava a ideia de eu ir de barco que nem uma imigrante. Antes de eu ir embora de Londonderry, recebi uma lição sobre os perigos que me aguardavam na metrópole. Na cabeça dele, tinham traficantes de escravos brancos à espreita em cada esquina. Mas o que ele não me disse foi que ficou triste, porque eu nem cheguei a considerar estudar qualquer coisa na Irlanda do Norte. É um dos paradoxos da mentalidade protestante de Ulster. Se considerar mais britânico que os britânicos e, ao mesmo tempo, acreditar que qualquer um que deixa a província para se mudar para a metrópole sem precisar, abandona os seus, despreza a família, trai a causa. Eu queria que ela tivesse segurança e fosse bem cuidada, com comida no prato e leite morno no cereal. Os ingleses comem cereal com leite frio de manhã. Não tem como comer aquilo. Eu consegui um quarto para ela na casa da Freda Sloan, para ter alguém de olho nela. Entrar na casa da Freda era como voltar para a casa dele. Lá estavam eles, emoldurados em cima da lareira. Joseph Sloan, o pai morto do seu marido morto, Isaac Carson. Samuel Thompson, Hugh Montgomery, Frederick Wilson, James Eliot, John Cunningham e Edward Marshall. E o meu avô. Os Sloan não recortaram a foto deles. Só esfumaçaram o rosto do Edward Riley. A Freda e o Joey não foram embora de Londonderry. Eles a trouxeram para Londres junto com eles. A Freda era uma pessoa gentil, austera e intrometida. Como um guarda bem intencionado numa prisão de regime semiaberto. Você pode até fugir da cadeia. Querido vovô, me desculpe por ter chateado o senhor e a Freda por ter me mudado. Ela foi boa para mim, e eu agradeci por tudo, mas ela mora muito longe da universidade.
Eu estava gastando muito com a passagem do metrô e acabava me atrasando para a aula. A casa onde estou morando é bem legal. Divido com mais 5 estudantes. Todos nós fazemos o mesmo curso, então conseguimos comprar os livros juntos e economizar. Tô muito feliz. Não se preocupe comigo. Eu sei que é do curso normal da vida que eles cresçam e encontrem o seu próprio caminho. Mas que pelo menos façam isso perto de casa e que visitem com frequência. A Inglaterra é terrível de longe. Não dá para entrar num ônibus e estar de volta em casa em 1 ou 2 horas. Querido vovô, sim, estou trabalhando muito, comendo e dormindo bem. Obrigada pelo vale postal. O senhor se importaria se eu comprasse um blusão de frio com ele, ao invés de chapéu e luvas? Querido vovô, obrigada pela carta e pelos 5 mangos. Eu comprei um livro de poesia de guerra. Estamos fazendo uma peça em improvisação sobre a guerra pelo olhar dos escritores daquela época. Não, eu não vou conseguir ir ao memorial de guerra para ver o grande desfile do dia do armistício. Estou cheia de trabalhos para fazer e vou precisar de todo o final de semana. O senhor vai estar no meu coração durante o desfile de Londonderry. Com um montão de amor e carinho. Eu passei o fim de semana inteiro na cama com o novo proprietário do apartamento onde eu estava morando. Hanif. Hanif, meu amor. Você tem pensado em mim? Lembra daquele nosso primeiro fim de semana juntos? Lembra? A gente ficou na cama no domingo de manhã, comendo chocolate e lendo poesia de guerra para a aula de segunda. Dava para ouvir os sinos da igreja. E você riu quando eu disse que se meu avô soubesse de você, ia te chamar de escravocrata de gente branca. O poema era uma das coisas que você tinha xerocado na Biblioteca Britânica. No eterno acampamento da fama, seus silenciosos abrigos estão erguidos, e guarda a glória, em solene ronda, o bivaque dos falecidos. Poemas de patriotismo americano. Esse poema não era sobre a Batalha do Somme. É sobre a guerra dos Estados Unidos contra o México. Foi escrito em 1847 por Theodore O'Hara, para comemorar a chegada dos corpos dos soldados americanos que foram abatidos em Buena Vista e que foram enterrados numa cidade chamada Frankfort, em Kentucky, às custas do estado. 1847, 1916. Deve ser tudo muito parecido. Não importa a guerra em que você morra. O treinamento do exército te deixa em forma. Te prepara para ficar bem até o fim dos seus dias. Já enterrei todas as minhas filhas, mas eu mesmo continuo aqui. 93 anos, firme e forte. Tem uns aqui de 70 e poucos que nunca saem da cama. Você tem que se manter de pé, senão fica velho antes da hora. Voltei para casa para o enterro da minha mãe. Logo depois, meu avô disse que tinham lhe oferecido uma vaga num lar de idosos perto de casa. Não pediu para eu ficar e cuidar dele, mas isso estava lá, o tempo todo, em meio às linhas e os silêncios entre nós dois. Me senti culpada por não me oferecer, por querer ficar com o Hanif mais do que eu queria ficar com ele. Esse lugar é razoável. É limpo e organizado. A comida é sempre servida na hora certa. Não é como estar na minha casinha, mas, claro, nada nunca é igual. Os meus netos estão espalhados mundo afora. Aqui não tem emprego, não tem perspectiva nenhuma para eles. Os 2 que ficaram em Londonderry visitam às vezes. Natal, Páscoa, essas coisas. Eu tenho bisnetos no Canadá e na Austrália que eu nem conheço ainda. Todos rapazinhos. Nenhuma bisneta. Eu voltei para visitá-lo uma vez. Foi a última vez que eu o vi. Fui lá especialmente para contar para ele que já faz 4 anos.
um dia depois que o Belgrano afundou. Londonderry, 1982. Olha só que dia incrível que você escolheu para vir para casa. Não é uma notícia ótima? A Grã-Bretanha é a rainha dos mares de novo. Admito que estranhei quando descobri que os conservadores elegeram uma mulher. Mas a Thatcher é uma mulher boa. É como se fosse homem. O que eu não daria para ser jovem de novo, em plena forma e louco para ir para a guerra. Mas pouco importa. 2 dos meus netos estão com a Thatcher e eles estão honrando a tradição. Honrando o nome. Aposto que os seus amigos ingleses estão orgulhosos de você ter um irmão e um primo nas Falklands. Tem notícia deles? Eu fui visitá-los em Southampton antes deles embarcarem. Umas carinhas tão novinhas. Não mais que a minha quando eu fui pra guerra. Eles vão voltar transformados em homens. Que tal uma bebidinha pra celebrar? Pra mim não, obrigada. Vai te dar um pouquinho de cor. Tá pálida. Tem alguma coisa de errado contigo? Eu vim pra casa especialmente pra te contar uma coisa. Tá passando por algum problema? Eu vou me casar. Eu estou grávida. Eu quero a sua bênção. Você é só uma criança. Eu tenho 20 anos. Ele tem 22. Eu queria contar para o senhor primeiro, antes que alguém da família te contasse. Não me importo com o que os meus irmãos e primos vão pensar, mas não quero que o senhor pense coisa errada de mim. Ah, minha criança. Nenhum só fio de cabelo seu nasceu errado. Não se preocupa por minha causa. Fiquei com tanto medo de o senhor ficar bravo. Achei que o senhor fosse me deserdar. No avião, fiquei a viagem inteira ensaiando o que eu ia te dizer. Eu não queria ter despejado assim, tudo de uma vez. Ele é um homem bom? Gosta de você? Gosta. Então é isso que importa. E ele deve ser um homem decente porque vai fazer a coisa certa por você. Apesar de que, olha só, ele deveria ter vindo com você para não passar por isso sozinho. Ele não pôde vir, tá hospitalizado. Mas vai ficar bom logo. É que bateram nele, sabe? Uma gangue de skinheads invadiu a casa e ele tava lá sozinho. Tava estudando e não tinha fechado a cortina. Tava escuro lá fora e eles conseguiam vê-lo, mas Que ele alguém não os faria viu. uma coisa dessas? Eles estavam bêbados. Tinham ido comemorar a saída da frota inglesa das Malvinas. Ralé! Covardes demais para se alistar e lutar na guerra de verdade. O seu homem ficou muito machucado. Ficou, mas já passou pelo pior. Assim que voltar para casa, a gente vai se casar. Vocês vão precisar de dinheiro. Eu tenho um pouco guardado. Deixei para você. Já pega esse dinheiro agora. Não precisa. Temos um teto sobre nossas cabeças. E o pai dele é o proprietário da casa onde a gente mora. E um dos estudantes vai se mudar em breve. Então vamos conseguir montar um quartinho pro neném. Mas você vai precisar de dinheiro mesmo assim. Bebês custam caro. Vou dar um jeito nisso. Não é uma fortuna, mas é o seu dinheiro. O pai dele é dono da casa, é? E não precisa dela para morar. Essa família deve ser abastada. O pai dele é contador. E a mãe é professora universitária. Se deu bem, hein? Mas não esquece de onde você veio. Deixa de ser bobo. Acontece. Eles são pessoas boas. Nunca faltou nada pro Hanif. Mas ele não é snob. Ai, não. Que diabos de nome é esse? Eu também ia te contar essa parte aos poucos. Olha, esse é o Hanif, em frente à casa dos pais dele. Não é bonita? Eles moram no interior. Ele é um mulatinho. Ele é britânico. O pai dele é de Bristol, a mãe nasceu no Paquistão. Sai da minha frente. Vovô! Sai da minha frente! Vovô! Um vira-latas! Um preto! Não faz isso! Tira isso de você! Não! Tira isso daí! Não quero nada dessa confusão na minha família! Não! Você tem um nome para preservar! Somos respeitados nessa cidade! Por favor, fala comigo! Nunca Me mais escuta. volta aqui! Não! Me ouviu?
Volta pra Inglaterra e fica lá com seu preto vira-latas. Você é um vira-latas! Velho fanático e estúpido! Presente, 1986. Não posso chorar. Não posso chorar. Não desenhe o rosto dele. Basta desse rosto. Vou desenhar a minha menina, de pele dourada e linda como a do pai. O que você está fazendo hoje, meu amorzinho? No interior, ficando podre de mimada por conta do seu vozinho apaixonado. Meu avô deve ter acordado junto com o nascer do sol. Hoje é o 70º aniversário da Batalha do Somme. Ele deve ter arrumado a cama. É a única atividade doméstica que sabe fazer, a sua própria cama. Ensinaram isso para ele no exército. Ele deve estar sentado esperando o carro da Legião Britânica ir buscá-lo para o desfile. Meu Deus, deixe ele aproveitar esse dia. Não deixe ele ler o jornal. Aquele repórter fotográfico era de Londonderry. Ele foi para a escola com meu irmão. Ele me reconheceu, eu sei que sim. Moça de Londonderry presa no Greenham Common. Ativista de merda! Vadia! Traíra! Se você estivesse aqui, eu te mataria com minhas próprias mãos! Às vezes eu me pego desejando que eles tivessem matado o Hanif de uma vez só, para que eu não tivesse que viver com um completo estranho. Não é bem o que eu quero dizer, Drica. Eu amo seu pai. Não, eu amo o que ele era. Delicado, gentil, tranquilo, divertido. Eu odeio o que ele virou. Odeio. Eu moro com um estranho, quando ele tá em casa. Os ferimentos dele cicatrizaram, mas ele não. Quando você nasceu, os ataques de pânico pioraram. Ele colocou cadeados nas portas e janelas. Dizia que eles ficavam vigiando a casa. Dizia que eles iam matar a todos nós. Mas não tinha ninguém lá. Nunca. Me sinto culpada toda vez que eu tenho que levá-lo de volta para aquele hospital. Apesar de saber que ele se sente mais feliz lá do que em casa com a gente. Ele se sente seguro lá, sabe? Como pode se sentir seguro com eles e não comigo? E como meu avô pode me odiar depois de ter me amado por todos esses anos? O amor não faz nenhum sentido, Drica. Eu nunca quis que o Hanif mudasse, mas ele mudou. E sempre quis que meu avô mudasse, mas ele nunca vai mudar. Vou pro desfile do Somme hoje. Eu vou usar minhas medalhas cheio de orgulho. De cabeça erguida, apesar do que ela fez. E ai de quem mencionar o seu nome perto de mim. A minha lealdade nunca foi questionada. Sempre lutei pelas coisas certas. Eu botei essas medalhas no dia em que entrei para o exército do Sir Edward Carson depois da Grande Guerra. Derrotamos o governo inglês naquela época e vamos derrotá-lo de novo. Pro inferno com o acordo anglo-irlandês. O primeiro-ministro Lloyd George não conseguiu nos vencer em 1920 e nem a Thatcher vai vencer a gente em 1986. Carlson pode estar morto, mas o seu espírito jamais! Edward Carson, o advogado inglês, líder do movimento unionista, cuja retórica convocou os protestantes de Ulster para lutar contra o projeto de lei de autogoverno. Sir Edward Carson tinha um gato que o acompanhava e sempre que pegava um rato sem rendição gritava. Eu podia dar um nome para esses desenhos. A Balada da Prisão de Holloway. Não, isso daria a mim uma importância que eu não tenho. Não sou como as outras mulheres que foram presas no Greenham. Não sou uma ativista, uma mulher que luta pelas causas certas. Nunca fui tão corajosa. Eu cresci numa cidade com policiais e soldados armados pelas ruas e nunca questionei isso. Não me lembro de Londonderry sem arame farpado, postos de controle. A guerra estava sempre ali. Era uma parte da vida normal. Ia fazer compras e era revistada pelas forças de segurança nas zonas de segurança.
pela nossa própria proteção. Um nível de violência aceitável. Mas eu não fui no Greenham Common para protestar contra uma zona de segurança letal. A minha causa não era tão nobre assim. O Hanif tinha voltado para o hospital. Os pais dele levaram a Drica para casa no interior. E eu estava no fundo do poço. E aí a irmã do Hanif me chamou para ir com ela ao Greenham. E eu fui, porque não tinha nada melhor para fazer. E eu odiei aquilo, cheio de fogueiras e lama. Sempre gostei do conforto da minha casa. Saí caminhando até o portão principal porque eu estava triste e de saco cheio e curiosa. E lá estavam elas, todas aquelas mulheres sentadas no meio da rua, na frente de uma merda de viatura do exército. Elas estavam cantando. Achei aquilo meio bobo, me deu vergonha. E aí chegou o batalhão de choque para dispersar o tumulto. Não tinha tumulto até eles chegarem. Eu só fiquei ali, às margens da confusão, assistindo tudo. E aí, uma mulher mais idosa sentou do meu lado. Ela estava segurando um bolo. Um bolo de chocolate idiota e uma caixa com velas brancas. Ela colocou 3 velas no bolo, acendeu e começou a falar. Uma para meu sobrinho mutilado nas Malvinas. Uma para meu amante, morto em Dunkerque. Uma para meu pai, que voltou com neurose de guerra da Batalha do Somme. E daí ela se levantou e foi até o tumulto no portão principal. Deixou o bolo e as velas para trás, como uma chama acesa que se vê por uma janela. Um policial a arrastou até a traseira de um camburão. Ela tinha pelo menos uns 60 anos. Eu acendi mais 12 velas. Segurei todas em um bloco com a mão e caminhei em direção ao policial. Era como se a gente fosse as 2 únicas pessoas no mundo inteiro. Mostrei as velas para ele e disse: essas aqui são pro Joseph Sloan, pro Billy Matchett, pro Isaac Carson, pro Samuel Thompson, pro Hugh Montgomery, pro Frederick Wilson, pro James Elliot, pro John Cunningham, pro Edward Marshall, pro... E quando ele ouviu meu sotaque, me chamou de putinha vagabunda do Ira e me jogou para dentro do camburão. As velas se perderam na lama. As outras 3 velas eram pro Edward Riley, pro meu avô e pro Hanif. Mas não consegui falar seus nomes a tempo. Talvez eu os fale na audiência. We are the Benny Boys. We are the Benny Boys. Você não pode fazer isso de novo. Não pode. Não, isso não é uma medida protocolar. Isso é assédio. Como é que eu posso ter escondido alguma coisa? Eu fui despida e revistada quando me trouxeram aqui. Eu não fui pra lugar nenhum depois disso. O que é que eu posso ter escondido? Não, por favor, eu tô menstruada. We are the Benny Boys. We are the Benny Boys. Vovô, tem sangue no meu vestido. Eu não chorei na frente do juiz, mas também não fiz uma defesa heróica. Só falei o meu nome e me recusei a ser uma boa moça e a manter a ordem. Então agora serei uma hóspede da Sua Majestade pelas próximas 3 semanas. Foi a 3ª ofensa da senhora do bolo de chocolate. O magistrado perguntou por que uma mulher de sua idade e classe social insistia em infringir a lei. E ela respondeu que era porque queria que o seu neto morresse de velhice
por isso. A mandaram direto para o psiquiatra. Quando a gente foi presa, ela me aconselhou a pensar em alguém que eu amasse para me confortar, para me dar força. Eu fecho os olhos e tento pensar na Drica, no Hanif ou na minha mãe. Mas o meu coração e as minhas mãos se voltam para ele e eu desenho seu rosto de novo e de novo. Quem é esse? É o senhor, vovô, é o senhor. É mesmo. É isso mesmo. Eu recitei o nosso poema todinho para a professora, sozinha. Foi mesmo? Meu nome. Posso te falar meu nome. É difícil, mas eu vou tentar. Quando tenho vergonha, é difícil lembrar. Mas eu tenho outro que eu nunca esqueço. De tão fácil, tão dócil, que é fofinha do vovô. Já faz 4 anos que o senhor não responde nenhuma das minhas cartas. O senhor a joga fora sem abrir? Ou o senhor trancafia as cartas junto com as medalhas, as fotos e as memórias na sua latinha? Sinto a sua falta. Preciso de você. Preciso fazer as pazes com você. Te amo de um jeito que eu nunca amei mais ninguém. Te amo mesmo passando a detestar tudo que você acredita depois que eu cresci. Como posso te fazer entender isso se nem eu entendo? Você deve ter seus momentos de dúvida. Tem que ter. Você é teimoso e orgulhoso, mas não é tolo. Lealdade, patriotismo, nós e eles. Você não ousa confrontar o que essas coisas fizeram com você, porque quando questionar um só pedacinho, vai questionar tudo. E fazer isso seria negar a sua vida toda. Tudo o que você viveu e sobreviveu. Me pergunto se você sente medo. Me pergunto o que você está fazendo agora. Me pergunto se você pensa em mim. Menina valente, esperta e bonita. A criança mais inteligente da rua. Uma boa menina que se arruinou com as más companhias. Não foi só culpa sua. Até porque uma mulher só consegue ser tão boa quanto a cama onde se deita, e até as melhores mulheres podem se desviar do caminho pelo homem errado. Me pergunto se conseguiu fazer cenografia. Ela deve fazer desenhos diferentes hoje em dia, mas me desenhou antes de qualquer outra coisa. E isso é algo que nada nem ninguém pode tirar de mim. Dizem que num certo Natal, na Primeira Guerra Mundial, um grupo de soldados britânicos e alemães suspendeu os enfrentamentos e declarou trégua por 1 hora. Tem que ter 1 hora, um lugar onde eu e ele possamos nos encontrar. Um lugar de comunhão, uma terra de ninguém. Se isso é possível entre estranhos, tem que ser possível pra gente. Ou talvez seja mais fácil declarar trégua com alguém que não carrega o seu nome ou seu rosto. Fui no desfile do Somme hoje. Honrei os heróis. Fui de cabeça erguida, apesar do que ela fez. A Legião veio me buscar e me trouxe de volta num carrão. Todo ano, pontual como um relógio suíço. Eles sempre cuidam dos seus. E estão fazendo uma pintura minha. Vão pendurar no Salão da Legião. Sou o único que restou da Grande Guerra e eles querem fazer uma homenagem para mim. Eu mesmo costumava desenhar, mas não continuei e acabei desaprendendo. Ganhei um prêmio uma vez, mas faz tempo. Muito tempo. Ser Edward Carson tinha um gato que o acompanhava e sempre que pegava um rato sem rendição gritava.